Bom dia a todos. Nós vamos iniciar mais uma live sobre o tema Covid-19, com a participação das professoras Renata Cinca e Tabata Weber. Ambas as professoras são vinculadas ao Departamento de Ciências Humanas e Ciências da Nutrição e Alimentação do Instituto de Biociências, daqui de Botucatu. A professora Renata atua na área de antioxidantes, compostos bioativos e fatores nutricionais e obesidade. E a professora Tabata desenvolve pesquisas sobre suporte nutricional nas enfermidades do aparelho digestório, obesidade e segurança alimentar. Nós vamos iniciar essa apresentação com a professora Tabata, depois passamos para a professora Renata. Eu vou pedir que inicialmente todos os participantes mantenham suas câmeras e os microfones desligados, e após a apresentação da professora Tabata e a professora Renata, vocês terão oportunidade de se inscrever via nosso chat para fazer essas perguntas. O Enzo vai nos auxiliar, vai pegar o nome de todos vocês e vai chamar depois cada um individualmente para fazer suas perguntas. Então, Tabata e Renata, em nome da diretoria do Instituto de Biociências, eu agradeço a disponibilidade de vocês duas. E, Tabata, fique à vontade, então, para iniciar. Então, em realidade, a professora Renata daria início, né, à apresentação com informações associadas ao efeito de alguns de nutrientes, a alimentação de uma forma geral, e o meu enfoque era muito voltado para o tratamento do paciente hospitalizado, para o tratamento do paciente com sintomas graves. De uma maneira muito pontual, eu comecei essa apresentação buscando os estudos em nutrição que poderiam ter sido publicados até o momento. Em realidade, buscando em bases de dados, né, conceituadas, enfim, bases de dados que nós temos, ainda não há um estudo, não há um ensaio clínico que envolva pacientes hospitalizados, pacientes graves e nutrição. Então, frente a isso, eu busquei nas bases de dados, né, de ensaios clínicos, quais eram as possibilidades, quais eram os estudos que poderiam estar sendo alavancados com essa temática envolvida. A primeira base de dados a ser verificada foi a base de dados de ensaios clínicos brasileira. Tá? Essa base de dados é uma base do Ministério da Saúde, e todos os ensaios clínicos que são, enfim, propostos, né, que vão ser iniciados, eles devem ser registrados na base de dados brasileira ou na base de dados mundial. Na base de dados brasileira, quando a gente coloca o COVID, né, saem 2 ensaios. O primeiro, que é a avaliação da hidroxicloroquina associada à azitromicina como medicamentos, né, para o tratamento do COVID. A hidroxicloroquina é um antirretroviral que, além de ser antirretroviral, tem um efeito anti-inflamatório, e a combinação com a azitromicina promete resultados, enfim, efetivos no tratamento. E um protocolo de telereabilitação pulmonar em pacientes afetados por COVID, que estão em suas residências. São esses 2 ensaios clínicos que nós encontramos na base de dados do Brasil, sem nenhum estudo envolvendo nutrição. Quando a gente vai para a base de dados mundial, né, o Clinical Trials, nós temos 306 estudos cadastrados com Covid-19, sendo 8 estudos envolvendo a nutrição. O interessante desses estudos, né, é importante comentar que, de fato, a nutrição, ela não vem como uma medida de tratamento, senão como uma medida de tratamento coadjuvante, né? Ou seja, a nutrição, ela, em algumas enfermidades, ela pode ser uma medida de tratamento primário, mas para muitas ela é um tratamento coadjuvante. E nesse sentido, existem propostas, existem estudos com vitamina D, envolvendo suplementação de vitamina D, vitamina C, mel, estudo referente
a utilização de ácidos graxos poliinsaturados, outros estudos envolvendo procedimentos, né, que já são do cotidiano, incluindo a avaliação nutricional desses pacientes, e um outro estudo com vitamina C. Ou seja, no total, nós temos, em registro de base de dados, 8 estudos que envolvem a possibilidade desses ingredientes, né, e a possibilidade de avaliação do estado nutricional desses pacientes, que até o momento nós não temos. Bem, para dar a ênfase, né, a continuidade a essa discussão, eu trago alguns estudos que pontuam, que marcam, né, o interesse dessas investigações em nutrição e COVID, né, especialmente voltado para o paciente grave. O primeiro estudo que eu demonstro para vocês é um estudo, ele na verdade foi pioneiro, né, na avaliação de vitamina C, de infusão de vitamina C em pacientes com síndrome respiratória aguda, tá certo? Nesse estudo foram incluídos 170 pacientes, eles receberam doses de vitamina C a cada 6 horas, no período de 96 horas, eram 50 miligramas de vitamina C infundidos, né, intravenoso, e foi o principal, a principal medida de resultado para esse estudo foi a mortalidade, tá, e as injúrias e marcadores do processo inflamatório que poderiam estar vinculados, né, que estão vinculados a essas injúrias e que a vitamina C, portanto, poderia ter efeitos benéficos. O que o estudo traz, como eu falei, é um estudo pioneiro nesse sentido, né? Ele não traz resultados significativos com relação à proteína C reativa, com relação à injúria celular, tá? Benefícios de injúria celular, mas ele traz um resultado muito interessante com relação à mortalidade, o gráfico que eu tenho aqui ao lado, né, a mortalidade de pacientes que receberam a vitamina C. A vitamina C, né, ela pode impedir o acúmulo de neutrófilos nos alvéolos e dessa forma controlar, né, de alguma forma, a injúria celular causada pelos neutrófilos. Essa é a principal, né, hipótese para o uso da vitamina C em pacientes graves em UTI. E, portanto, né, esse estudo, ele traz esse resultado, né, um resultado positivo para a mortalidade em 28 dias e, portanto, pode ser promissor na investigação de pacientes que sofrem de COVID, sobretudo aqueles pacientes que apresentam sintomas graves. A vitamina D, como, né, demonstrado, nós temos 2 estudos a nível mundial já cadastrados na plataforma do Clinical Trials, lembrando sempre que antes de ser realizado um ensaio clínico, ele deve estar cadastrado nessa plataforma. Pode ser que outros estudos estejam sendo desenhados, estejam sendo pensados, mas esses são estudos que estão a ponto de serem executados ou já estão sendo executados. A vitamina D, ela apresenta resultados promissores, especialmente foi visto, né, que a vitamina D, existe deficiência de vitamina D em pacientes críticos, tanto adultos quanto em crianças. Agora, não se sabe exatamente se a suplementação da vitamina D pode trazer algum efeito protetor, especialmente para os pacientes graves. Aqui embaixo da tela eu cito 2 estudos, eles estão sendo realizados. O primeiro estudo, ele vem trazer uma resposta, né, se a vitamina D, a suplementação de vitamina D pode prevenir o efeito, uma injúria grave. E o segundo estudo é, de fato, voltado para o tratamento do paciente crítico, ou seja, a suplementação de vitamina D
pode trazer benefícios ao paciente crítico internado, pode impactar na redução da mortalidade. Esse estudo, ele ainda não foi finalizado, mas a metodologia já foi publicada e é um estudo promissor. Nós estamos aí aguardando resultados desse estudo, sobretudo porque são envolvidos 2.400 pacientes. Eles vão receber alta dose de vitamina D num primeiro momento, no momento da internação, e posteriormente, diariamente, a dose que representa o limite superior, né, o limite... o upper limit, que nós chamamos de suplementação da vitamina D, que corresponde a 4.000 unidades. Bem, mas a vitamina D, ela sim, ela tem uma ação, né, hormonal importante, um controle especialmente do cálcio sérico, e nesse sentido, ela pode trazer, né, influência, sobretudo, na questão de desbalanço, né, de cálcio, e o que o cálcio pode afetar, né? E aí vem as convulsões, as arritmias, e é nesse sentido o efeito promissor. Entretanto, né, esses estudos, eles estão muito associados aos pacientes que têm um baixo teor de vitamina D, pacientes graves que possuem um baixo teor de vitamina D. E a gente não pode deixar de lembrar que esses pacientes, muitas vezes, eles já vêm com injúrias prévias, já são pacientes que apresentam, né, doenças, comorbidades, que já apresentam uma baixa ingestão alimentar, e todo esse quadro, a elevada idade também, e todo esse quadro, ele pode, na verdade, estar associado, e não a vitamina D ser necessariamente, né, um ingrediente causador de toda a injúria do paciente grave. Mas existem aí efeitos, avaliações promissoras nesse sentido. Bom, com relação a um dos estudos que foi citado, achei muito interessante trazer. Essa é uma revisão sistemática da Cochrane, que envolve o oferecimento de mel a crianças com tosse aguda. E nessa revisão sistemática foram considerados 6 estudos. Os estudos, eles são muito heterogêneos, né? Eles têm dados de dose, enfim, a população é uma população heterogênea, e isso traz um pouco de dificuldade da avaliação desse estudo. Entretanto, também há resultados promissores para o uso do mel, mas aí para pacientes mais leves, né? E então o mel sendo mais efetivo na diminuição da tosse, na qualidade do sono dessas crianças, comparado a tratamento placebo, comparado a nenhum tipo de tratamento, ou a difenidramina, que é o equivalente às pastilhas Benalete que nós temos em farmácia, né? Um efeito muito equivalente ao dextrometorfan, o que equivale ao xarope Vic, e um efeito mais efetivo para a duração de tosse comparada ao salbutamol, que é a bombinha, que é o Aerolin, né? Essas comparações vieram desses ensaios clínicos, mas há ainda muito questionamento sobre esses ensaios, né? O tempo de duração desse tratamento, ou seja, e a proposta aqui, nós vimos que há um estudo, né, que propõe o uso do mel, especialmente para pacientes com sintomas leves de COVID. Então, existe esse embasamento para a investigação do efeito do mel na tosse. E um muito promissor é o efeito da dieta imunomoduladora na síndrome respiratória, do sofrimento respiratório agudo, né? A síndrome, ela é bastante, né, importante e aparece em grande proporção nos pacientes graves. A gente sabe que 20% dos pacientes que
que são infectados com Covid, apresentam sintomas respiratórios graves, e a síndrome do desconforto respiratório agudo é uma importante comorbidade para nesses pacientes e pode estar associada a pior prognóstico. A imunonutrição, o que é a imunonutrição? A imunonutrição, ela na verdade envolve a suplementação de dietas ou de suplementos que possuem ingredientes imunomodulatórios, né? Nesse sentido, nós temos aminoácidos, nós temos ácidos graxos essenciais e nós temos alguns antioxidantes que compõem essas dietas. Em algumas enfermidades, como por exemplo, no câncer, sobretudo no câncer de cabeça e pescoço, câncer que envolve trato gastrointestinal, cirurgias de grande porte do trato gastrointestinal, já é muito evidente o uso da dieta imunomoduladora, do suplemento imunomodulador, na prevenção de infecção e de complicações hospitalares, né? O uso desse suplemento prévio às cirurgias pode impactar nesse sentido, ou seja, na recuperação do paciente. Isso é muito evidente na literatura, né? Aqui em Botucatu, em diversos hospitais do Brasil são utilizado esse protocolo. O paciente, ele interna 5 a 7 dias antes da cirurgia e recebe esse suplemento. E existem estudos também com o uso de imunomodulação voltado para o paciente grave. Até 2011, né, os resultados eram bastante promissores, muitos estudos foram publicados envolvendo paciente crítico, envolvendo paciente grave. As sociedades americana, a sociedade europeia indicavam, né, o uso de imunomodulador, citavam o benefício do uso de imunomoduladores. Entretanto, estudos mais recentes, de 2011 para cá, não demonstraram efeitos sobre esses pacientes e ainda tiveram estudos que demonstraram prejuízo. E nesse sentido, as guias internacionais atuais, elas não indicam o uso de imunomoduladores para pacientes graves, tá? Essa é uma revisão sistemática também da Cochrane, de um universo de mais de 2.000 artigos, foram selecionados 130 aproximadamente, e desses foram considerados para essa revisão 13 artigos. Tá? Os resultados, portanto, como eu comentei, existem estudos que que demonstram efeitos favoráveis, né, ao uso do suplemento imunomodulador, e outros que não necessariamente, mas que na avaliação geral, o que nós temos é uma inconclusão, né, sobre, nós não temos evidência científica para afirmar e para respaldar o uso de imunomodulador na síndrome do desconforto respiratório agudo, tá? Ou seja, em pacientes graves que evoluem para esse quadro no COVID, não há indicação. Esse estudo, né, que envolveu esses 13 ensaios clínicos, o que ocorre com esses ensaios? Existem uma série de produtos imunomoduladores com composição diferentes, né? A condição dos pacientes também são diferentes, ou seja, aqui não há um critério na doença que leva à síndrome do desconforto respiratório agudo, e, portanto, existe uma série de enfermidades que foram consideradas, né, para a seleção desses pacientes, e, nesse sentido, nós temos aí uma possibilidade, né, se pacientes
infectados com Covid, com esse quadro, né, fossem investigados, nós teremos aí uma população mais homogênea para essa avaliação, né? Lembrando que os imunomoduladores, eles podem modular a resposta inflamatória, né, sobretudo com a produção de citocinas pró-inflamatórias, atenuando a produção de citocinas, atenuando a produção de citocinas pró-inflamatórias e dando maior possibilidade de produção de citocinas anti-inflamatórias. Bem, de uma forma geral, né, esses são as possibilidades de estudo para pacientes hospitalizados, para pacientes graves que cursam com essa injúria pulmonar grave. E agora, dando um enfoque, né, no tratamento hospitalar, eu trago 2 guias, a guia da ESPEN, da Sociedade Europeia de Nutrição e Metabolismo, e a guia da ASPEN, Sociedade Americana de Nutrição Enteral e Parenteral. A guia da ESPEN, ela, na verdade, ainda não foi publicada, né? Eu trago aqui algumas informações que dão esse embasamento para o tratamento hospitalar. Um grande ponto que a ESPEN, uma grande preocupação que a ESPEN traz aos pacientes infectados com Covid a nível hospitalar é a questão do estado nutricional desses pacientes, né? O estado nutricional com que esses pacientes chegam. Existe, portanto, uma grande preocupação em identificar a má nutrição, em especial a desnutrição, né? Então, aqui, métodos de triagem e avaliação nutricional, eles são as ferramentas do nutricionista, e ele deve atuar nesse sentido, no sentido de identificar quais são aqueles pacientes que apresentam maior risco nutricional e propor a terapia nutricional adequada, né? Destacam aqui o Nutric Score. Ele é um método de triagem nutricional recente e indicado para paciente grave. Inclusive, em um dos estudos propostos por uma equipe canadense no Clinical Trials, existe a intenção, né, de estudar o estado nutricional desses pacientes e relacioná-lo com o prognóstico da enfermidade, com a morbimortalidade que esses pacientes podem apresentar. E existe também um outro método de avaliação, né, um método de triagem nutricional, em realidade, e que é uma iniciativa global de liderança em desnutrição e prevê não só a avaliação fenotípica da desnutrição, mas também etiológica da desnutrição. E essa proposta, esse método, na verdade, ele foi proposto em 2019 e existe aí ainda um período de validação desse método, mas a própria Sociedade Europeia faz menção à utilização do mesmo. A desnutrição, ela sim, um ponto bastante importante na avaliação desses pacientes, especialmente porque a desnutrição, ela cursa, né, com a perda de reserva proteica, ela cursa com um processo inflamatório, ela cursa com comorbidades que podem vir em decorrência do estado nutricional do paciente. Mas a gente não pode deixar de lado também, né, pacientes que sofrem de obesidade, e não é porque têm um excesso de peso que são melhores nutridos, né? Existem pacientes obesos que têm baixa reserva proteica, né, que têm baixa composição de massa magra, e isso que cursam com sarcopenia, e isso pode ser, né, pode trazer um prejuízo com relação ao efeito, né, com relação ao prognóstico da enfermidade. Na HN1,
E dentre as variáveis preditoras, né, se destaca a desnutrição. Então, a desnutrição e o infiltrado pulmonar, a insuficiência respiratória, perdão, nesses pacientes foram variáveis preditoras, né? Como eu comentei, ainda não há um estudo avaliando o estado nutricional desses pacientes, mas nós acreditamos que sim, que há uma grande relação, especialmente se pensarmos que os pacientes mais graves são os pacientes de maior idade, pacientes que muitas vezes já cursam, né, já apresentam comorbidades como disfagia e outras, que impactam na ingestão adequada de alimentos e nutrientes. Em pediatria, existe uma grande atenção aos pacientes HIV positivos, pacientes que cursam por desnutrição e pneumonia, e, portanto, há essa preocupação na pediatria também, e aí associação de desnutrição com comorbidades. Né? Com relação ao paciente internado, o que existe? Nós temos a calorimetria, alguns hospitais que utilizam calorimetria para estimativa de taxa metabólica basal de pacientes, né, e que ajuda na estimativa da necessidade energética total, mas devido à própria condição da enfermidade, devido à possibilidade de transmissão, né, da doença e, enfim, a calorimetria, ela passa a não ser indicada, e as fórmulas de predição, elas vêm no sentido de ajudar. Na verdade, na prática clínica, ela é muito utilizada, nem todos os hospitais possuem calorimetria, e para o paciente hospitalizado, as necessidades energéticas, elas variam de 27 a 30 quilocalorias por quilo de peso por dia, isso para pacientes não graves, tá? E a proteína, ela para pacientes idosos, ela está ao redor de 1 grama por quilo de peso por dia, e em alguns casos, né, existe a necessidade de maior aporte proteico. Em pacientes graves, como eu comentarei, há essa necessidade do aumento da proteína em decorrência do quadro e da proteólise. Prevenir e tratar a deficiência de micronutrientes é importante, né? Aqui a ESPEN, ela traz atenção especial às vitaminas A e D, vitaminas B e C, ômega 3, selênio, zinco e ferro, né? Mas ela não indica, né, altas doses, não há uma determinação da quantidade de suplemento, né, ou suplementos utilizados para esses pacientes, não há essa menção, assim a atenção, ou seja, prevenir e tratar a deficiência nesse sentido, né, é manter o paciente bem nutrido para que ele receba as doses diárias de vitaminas e oligoelementos necessárias, né, para sua saúde, de uma forma geral, né? São as doses indicadas à população em geral. Suplementos nutricionais, eles são indicados quando há pacientes que não têm a ingestão suficiente, né? Ou quando as orientações nutricionais, elas são insuficientes para prover maior aporte energético, maior aporte proteico. As metas, portanto, dos suplementos indicados são aqueles que conferem mais de 400 quilocalorias por dia, ou pelo menos mais de 30 gramas de proteína por dia, ou seja, a combinação desses dois ingredientes, especialmente a pacientes desnutridos, pacientes com baixa ingestão, e devem ser mantidos por 1 mês. A ESPEN traz uma atenção ao sedentarismo, ao período de isolamento social, né, onde muitos estamos todos em nossas casas, consumindo, né,
os alimentos, né, disponíveis, o que nós temos. Existe a facilidade, sim, né, de consumo de produtos industrializados, produtos ultramente processados, e a necessidade de maior atenção à qualidade da dieta. Nós sabemos, já temos embasamento de que as dietas preparadas em casas, né, o uso de alimentos in natura, como bem destacado nas nossas guias alimentares, né, são extremamente importantes para esse período, e o próprio sedentarismo é uma questão, um ponto importante a ser destacado e prevenido. A ESPEN também traz indicações para pacientes graves, mas eu vou me atentar, vou passar, né, a vocês um pouco das recomendações da ASPEN para os pacientes críticos, porque as recomendações, elas acabam sendo equivalentes em alguns pontos, diferentes em outros, mas eu acredito que as recomendações da ASPEN já atendam ao nosso propósito. A ASPEN traz uma grande preocupação com relação à atenção do profissional da saúde, a diminuição do risco de transmissão. Então, todas as indicações, né, para tratamento do paciente grave, já preconizadas anteriormente, existem algumas alterações para diminuir o risco de transmissão à equipe, né, aos profissionais da saúde, e também traz a atenção à escassez de equipamentos de proteção pessoal, né, para a COVID, e, portanto, os protocolos, eles acabam sofrendo alterações visando esses dois procedimentos, né? A nutrição para o paciente grave, o paciente em UTI, a nutrição enteral precoce nas primeiras 24 horas, ela é preconizada, né? A via gástrica, ela acaba sendo a via de preferência para esses pacientes, né? A gente sabe que entre a via pós-pilórica e a via gástrica, para inserção da sonda nasoenteral, existe a necessidade de checagem desse posicionamento de via para a alimentação, e, portanto, se nós damos, né, preferência a uma via pós-pilórica que poderia trazer benefícios com relação à estabilidade, com relação à diminuição do risco de aspiração para esses pacientes, nós temos que, embora exista, né, esse possível benefício de uma via pós-pilórica, a via gástrica ela é preferencial porque ela é uma via mais fácil, há menor chance de contaminação dos profissionais envolvidos com a posição do catéter nessa via, né? Pacientes com sintomas gastrointestinais graves, com diarreia, enfim, vômitos, náuseas, existe sim a possibilidade de se passar a nutrição parenteral, e em condições normais, né, a nutrição parenteral é a última via de escolha. E aqui ela é também a última via de escolha, mas um limiar para decidir se o paciente passa de uma nutrição enteral para uma nutrição parenteral, ele acaba sendo menor, justamente para impactar a diminuição do risco de transmissão em profissionais da saúde, né? A instabilidade hemodinâmica e o uso de altas drogas vasopressoras podem ser contraindicação de uma nutrição enteral precoce, e isso pode estar associado a um mau prognóstico, né? E quando há intolerância da nutrição enteral, que é a nossa via de preferência, sempre dar a preferência para a nutrição parenteral. Em pacientes com choque séptico grave e suporte respiratório de alta pressão, existe uma diminuição do risco de isquemia intestinal e, como eu falei, diminuição da transmissão do COVID para o profissional da saúde, né? O monitoramento de resíduos gástricos, como é feito normalmente, ele não é indicado nesses pacientes.
E a infusão contínua dessas dietas que são oferecidas através da sonda nasogástrica, ela deve ser contínua e, portanto, há necessidade de uso de bomba de infusão. A grande questão é, se tivermos muitos pacientes, o uso de bombas, ele é limitado, né? E, portanto, existe aí uma questão importante, né, com a escassez de materiais, com a escassez de produtos que podem trazer benefício a esses pacientes. Nós sabemos, já existem estudos que demonstram a transmissão orofecal, né, ou seja, já foi encontrado COVID em amostras de fezes, e, portanto, há chance de transmissão orofecal. Nós sabemos que em alguns países o controle da diarreia em pacientes, ele foi um ponto muito importante. Muitos pacientes apresentavam diarreia, especialmente frente à antibiótico terapia, que era associada ao tratamento do COVID, e, portanto, a infusão contínua, ela vem, né, beneficiar uma diminuição do risco de diarreia. As necessidades nutricionais nesses pacientes são menores, né, especialmente na primeira semana. A gente deve atender a uns 70%, 80% da estimativa de energia, de necessidade energética total. A proteína é bastante alta. As fórmulas poliméricas e isosmóticas, elas vêm dar o aporte suficiente a esses pacientes e também contribuem, né, para a diminuição do risco de uma diarreia osmótica, por exemplo. O óleo de peixe, os poliinsaturados, não há uma recomendação formal, mas existe a possibilidade de resultados promissores. Os triglicérides de cadeia média, as fórmulas, né, oligoméricas, elas poderiam beneficiar esses pacientes. Faltam evidências, sobretudo, para colocarmos em marcha, né, essas possibilidades terapêuticas num cenário em que o custo, né, o gasto com o tratamento, com equipamentos, é limitado e deve ser priorizado. Porque é bom, né, porque existem possibilidades de efeitos benéficos, estar deixando de dar àqueles pacientes que apresentam situações, né, de saúde em que essas terapêuticas são evidentes, né, possuem robustez científica, em detrimento das possibilidades a esses pacientes. Nesse sentido, faltam estudos, nós estamos ávidos por maiores estudos envolvendo nutrição e COVID. Existe uma atenção muito importante à síndrome de realimentação desses pacientes, né? Pacientes que sofrem de desnutrição prévia ao COVID e que, por um estado de instabilidade hemodinâmica e por todo um agravamento da enfermidade, passam por um longo período de jejum. Esses pacientes, ao serem realimentados, devem ser realimentados com cuidado e a atenção desse risco de realimentação. Lembrando que o paciente, quando ele volta, né, a ser realimentado, existe a preocupação em dar um suporte nutricional adequado, justamente para a recuperação do estado nutricional, mas se esse suporte ele for realizado de maneira abrupta, existe a chance, né, desse paciente apresentar sintomas respiratórios, agravar os sintomas respiratórios, né, sofrer desbalanço hidroeletrolítico, que pode levar a convulsões, que pode levar a arritmias e levar até a morte. O impacto da nutrição sobre a condição respiratória, ela é difícil nesses pacientes, visto que os pacientes graves, eles estão graves justamente por uma injúria respiratória, e, portanto, o controle de eletrólitos, sobretudo o fosfato, o magnésio e o potássio,
são extremamente importantes, uma vez que quando o paciente é realimentado, existe uma queda muito grande desses eletrólitos, né? O aumento de triglicéridos e hiperglicemia, que podem cursar com uma instabilidade hemodinâmica nesses pacientes. A posição prona é bastante indicada, aumenta o risco, diminui a lesão pulmonar, né? Entretanto, aumenta o risco de complicações gastrointestinais, mas mesmo assim, a posicionamento pós-pilórico para esses pacientes, ele não está sendo indicado. E portanto, o suporte, né, de consultas remotas com profissionais da saúde, sobretudo naqueles pacientes que apresentam sintomas leves, eles são fortemente encorajados por essas diretrizes e, de uma maneira geral, né, dão um suporte a muitos pacientes e diminuem a possibilidade de contaminação, como nós temos visto em muitos protocolos para atenção a casos suspeitos e casos confirmados. Bem, eu termino por aqui a apresentação. Eu havia no início comentado, né, que talvez tivéssemos aí que ter 2 dias de apresentação, mas o intuito era de passar algumas das recomendações, passar informações que estão vindo à luz, né, que estão vindo à tona diante desse caso, desse grande desafio que nós temos, que é o enfrentamento do Covid, que é o enfrentamento dessa enfermidade e dos sintomas, né, proporcionados por ela, tá bem? Então, é dessa forma que esse é um panorama das possibilidades nutricionais em pacientes hospitalizados. Existem outras indicações, né, mas eu tentei, de alguma forma, sintetizar aquilo que me pareceu mais importante na atualidade, tá? No ponto em que estamos. Tabata, eu agradeço mais uma vez toda a sua explanação. Nós vamos passar agora para a apresentação da professora Renata, que não vai ser tão extensa, e aí vamos deixar as perguntas para as duas para o final de tudo. Pode ser assim? Então, Renata, fique à vontade, por favor, para iniciar a sua apresentação. Olá, a gente teve uma interrupção por conta da apresentação. Obrigado, Tabata. Eu vou colocar minha apresentação aqui e vou falando um pouquinho sobre o que a gente pretende discutir hoje, tá? Bons dias, né? Nesse tempo de coronavírus. Então, vou falar um pouquinho dessa alimentação, nutrição e alimentação em tempos de coronavírus. A Tabata fez uma profunda explanação sobre os problemas respiratórios, o que nós temos. O Ministério da Saúde fez uma chamada, né? E aí já tem uma proposta para a Tabata para fazer um curso sobre isso, nessa chamada, em tempos de coronavírus. O que a gente vai falar nesse momento são coisas mais brandas, para essa situação não de terapia nutricional dentro do paciente hospitalizado, tá? Mas a gente pretende falar um pouquinho sobre a nutrição, o que se tem para melhorar garantir o sistema imune, tá? E também falar um pouquinho da higienização em alimentos, como que a gente deve tratar nossos alimentos e alimentação para evitar a contaminação. De pronto, eu já falo para vocês, né? Eu relembro que não existe nada fantasticamente curativo, tanto a OMS como a CDC, que é o órgão que trata de prevenção de doenças, como também o CRN, o nosso órgão que regulamenta sobre a profissão e as ações na profissão, eles indicam que não há nada que faça com que nós tenhamos uma resolução, infelizmente, né, milagrosa, tá? Então, inicialmente, vamos lembrar que o estado nutricional, tá, ele interfere no sistema imune. O sistema imune, como foi abordado também com a Tabata, o sistema imune vai demandar também algumas ações para o
seu tratamento quando ele estiver deficitário, que é a situação que a gente vive hoje. Tá? Então, seja uma imunidade específica ou uma imunidade específica, nós temos muitos dos nossos nutrientes agindo para manter essa imunidade. Nós vamos falar de algumas vitaminas e minerais em especial, a Tabata lembrou bem da proteína, então a desnutrição é um fator fundamental, tanto na necessidade, na maior necessidade, quando eu tiver uma deficiência desse sistema imune, como também uma deficiência de proteína interfere nessa deficiência da ação do sistema imune. Lipídios, foi lembrado do ômega 3 e ômega 6, os carboidratos, lembrando aí de uma desnutrição energético-proteica. Tá? Então, o que a gente queria colocar nesse momento é que existem, todos os nutrientes vão contribuir e que existe uma mão dupla aí, onde o estado nutricional interfere e a deficiência também, uma alteração do sistema imune vai interferir na necessidade desses nutrientes. Tá? Nessa imunidade, a gente vai destacar alguns minerais, algumas vitaminas, além da proteína, tá? Já foi bem falado, a gente conhece as fontes de proteína, então eu vou me deter mais nas vitaminas e minerais, e vou me deter principalmente em alguns desses nutrientes, tá? E vou explicando por quê, tá? Então, quais são as recomendações desses nutrientes para indivíduos sadios, para manter esse sistema imune, tá? E que alimentos que a gente tem, que a gente deve conseguir, que a gente deve se cuidar para ter para garantir esse sistema imune, tá? Então, de novo, as recomendações que a gente vai comentar, elas não fogem dos órgãos oficiais e não fogem do que nós já conhecemos, que é a alimentação adequada. Então, o Conselho Regional e o Conselho Federal de Nutricionistas, ele recomenda, né, não recomendando para vocês, mas nos recomenda que a gente seja, nesse momento, um educador nutricional. E acho que esse papel também que a gente está fazendo nesse momento, tá? Então, as recomendações, elas não fogem daquilo que nós conhecemos, que é da pirâmide, que algumas pessoas já conhecem, então, parece que é difícil, né? Mas manter esse equilíbrio, tá? E variedade de alimentos, tá? Ou ainda seguir o guia alimentar para a população brasileira, que respeita todos os hábitos, tá? E as formas de preparo, incentiva com que a gente prepare mais os alimentos, que esse seria um momento interessante, né? De a gente adquirir habilidades, melhorar habilidades culinárias. Tá? Existem diferentes artigos que falam das vitaminas e dos minerais, tá? Para o tratamento, tá? Em especial essa revisão sistemática, ela é da China, tá? Ela foi publicada em fevereiro de 2020, tá? Ela propõe tratamentos com suplementação de inúmeros nutrientes. No entanto, eles trazem algumas informações que não falam do tratamento como suplementação. Então, embora eles proponham que seja suplementação, se a gente olhar mais detalhadamente essa revisão, não há nenhum efeito de tratamento de suplementação, e sim de uma alimentação adequada. Então, retomamos ali aquele quadro que a gente realmente precisa se ater nesse momento, é uma alimentação adequada mesmo, daquilo que a gente conhece, ou que se a gente não conhece, nós vamos falar um pouquinho agora, tá bem? Então, quais são as evidências? Nós vamos falar um pouquinho de alguns nutrientes. Quais são as evidências para a ação da vitamina C? A Tabata comentou, né, da mortalidade em crianças, em especial crianças internadas, e aí eu fiz um breve levantamento dessa vitamina C. Eu iniciei com essa vitamina C, não porque tem mais evidências, mas porque, com certeza, ela é a mais conhecida, seja pelos acadêmicos com relação ao sistema imune, mas principalmente pela população em geral. E hoje a gente está falando um pouquinho para todo mundo, né? Então, para a vitamina C, será que há necessidade de maior quantidade de vitamina C para garantir esse sistema imune? Então, aqui a gente colocou, fez um breve levantamento sobre os estudos, qual a quantidade que eles utilizaram, qual o tempo e que população que foi estudada, e quais foram os resultados, tá? E que nós temos a bibliografia para esses estudos, tá? E vai ficar disponível, então a gente pode investigar mais se houver interesse,
tá? Então, a gente vai notar inicialmente que eles são estudos não muito novos, né? Tá? Então, o nosso Linus Pauling, que iniciou, olha, precisamos de grandes doses, ele propõe que a gente precisa de mais de 1 grama de vitamina C, e aí a gente traz aqui alguns estudos para ver se o que acontece realmente, né? Então, estudos de intervenção com adultos com efeitos com resfriado comum, né, pensando agora especificamente nas infecções virais do sistema respiratório. Então, ele utilizou suco de laranja, utilizou um bom número de observações, e ele falou que melhora os efeitos do resfriado. Esse melhora do efeito é principalmente o tempo desse resfriado. E essa melhora ela não é muito significativa, não, é em torno de 5%. Tá? Então, esses estudos, eles falam, olha, eu tenho muitos dados, mas poucas observações de efeitos que garantam que uma dose da nossa vitamina C realmente tem um efeito. Aí tem uma revisão sistemática que avaliou 60 estudos, tá? Ele é bem interessante essa revisão sistemática, e mostra que os efeitos, houve sim, mas um efeito ainda não grande, está significativo, mas não grande, de redução do tempo desse resfriado, ou mesmo da gravidade dos sintomas, mas ele observa que nos estudos a gente tem principalmente em situações como atletas sob estresse físico, idosos hospitalizados, situações que depletam essa vitamina C. Tá? Então, a gente tem que ser bastante crítico quanto a essas observações de alimentação e a esses estudos sendo realizados. E nessa revisão, os autores foram bem críticos mesmo, tá? Então, vou fazer uma observação aqui, que atleta tem estresse físico, atleta pode diminuir o sistema imunológico, tá? E a suplementação, nesse caso, nesse estudo, houve uma melhora em torno de 10% do tempo desse resfriado. Daí, estudos randomizados, tá? Selecionei um, que aqui são com vários estudos, e aqui com idosos, que é nossa preocupação também grande nesse momento, tá? Então, estudo com idosos, com uma suplementação de 200 miligramas, ele teve uma redução significativa da mortalidade por infecção respiratória, tá? No entanto, ele comenta de que esses idosos, eles podem já estar deficientes na vitamina C. Então, ele sempre fazendo essa ressalva de que a vitamina C pode ser que eu tenha uma deficiência, e quando eu faço essa suplementação, aí eu consigo uma melhora do sintoma, e não uma suplementação além da necessidade daquela vitamina, tá? E aqui eu destaco também um estudo in vitro, que mostra que a adição da vitamina C aumentou a resistência das células ao coronavírus quando eles fizeram uma cultura de células de traqueia de aves. Então, só porque especificamente para coronavírus, daí eu destaquei esse trabalho. Ou seja, nesse estudo, nós temos doses de 80, aqui variadas doses, a 200 miligramas, com efeitos positivos, sim, mas efeitos não muito grandes, tá? Não que diminua ou tenha uma cura dessas enfermidades. Então, a vitamina C a gente escolheu por conta dessa preocupação que as pessoas têm com essa vitamina C, tá? Além da vitamina C, a gente tem a vitamina A, tá? A vitamina A também eu destaquei aqui por conta de ser uma vitamina que a deficiência da vitamina A leva a uma redução da imunidade. Então, isso é uma característica, já é uma definição da função da vitamina A. Então, eu destaquei alguns estudos, um estudo duplo cego randomizado com crianças, tem muito estudo com crianças, tá? Para infecção viral respiratória. Tá? Então, houve um efeito de redução do tempo de internação e da gravidade dessa infecção respiratória. Uma dose bastante elevada, ao contrário da vitamina C, aqui a dose é bem elevada com relação à necessidade, tá? Mas os efeitos a gente colocou em subgrupos mais graves, em um grupo em geral, as observações não foram significativas, tá? Então, vitamina A também é importante para o sistema imune e para a infecção viral,
sim, tá? Mas com umas doses bastante grandes. Numa revisão sistemática também mostrou, tá? Que também estudou, né? Tanto adultos como crianças, tá? Com tuberculose, com uma variação de 2 dias a 6 meses de suplementação, com doses bem grandes também em relação à nossa necessidade, de 1,5 grama até 60 1,5 miligrama até 60 miligramas, e esses efeitos não foram observados para o sistema respiratório, e sim para outros tipos de infecções virais. Tá? Então, para a vitamina A, a gente destaca isso, ela é importante para o sistema imune. Para a infecção viral, foi observado em crianças, tá? Mas só em crianças com uma alteração muito grave, então não há necessidade de suplementação, não está dentro dessa, dentro de necessidade de suplementação para indivíduos, para prevenção de enfermidades. Nós precisamos garantir o que nós temos que consumir para que a vitamina A mantenha suas funções normais. Tá? Além disso, a falta de vitamina A também altera o epitélio do sistema respiratório. Então, nós temos que manter as quantidades de vitamina A normal. Tá? E quanto que é a quantidade normal de vitamina A e de vitamina C? Aqui eu trago um pouquinho dos alimentos para essas duas vitaminas, depois nós vamos falar de outras. Então, vitamina C, então essas são as doses que a gente destacou. Quais são as fontes? Eu coloquei as principais fontes utilizando uma tabela de composição de alimentos brasileira, tá? Quais são as fontes de vitamina C? Aquelas que a gente já conhece, de frutas cítricas e algumas outras que talvez sejam surpresa para aqueles que não são da área de alimentos e nutrição, tá? E a quantidade necessária, ela é apenas 75 a 90 miligramas, tá? Então, longe daquele 1 miligrama, 2 miligramas propostos pelo Linus Pauling anteriormente. Então, não há evidências, tá, de que quantidades muito maiores, tá, tenham esse efeito positivo da vitamina C, mas precisamos manter, por meio da alimentação, essas doses, tá? E aí eu começo a desafiar vocês. A gente mantém o consumo de fontes de vitamina C? Quanto à vitamina A, naquelas doses bastante elevadas de crianças internadas e também de adultos internados na revisão sistemática. Então, as doses, elas não chegam a 1 miligrama. Então, as doses são bastante grandes com relação aos estudos que encontraram para HIV, para outras enfermidades virais, mas não para o sistema respiratório. Então, mas é importante manter essa quantidade para manter a integridade do nosso epitélio e para manter nosso sistema imune ok, para qualquer eventualidade, não apenas sistema respiratório. Tá? Então, de 700 para as mulheres a 900 microgramas, tá? Aqui é microgramas, tá? Eu já vou corrigir aqui são microgramas, então não é difícil a gente encontrar, né? Tá? 200 gramas de cenoura, a gente obtém a nossa quantidade necessária de vitamina A. Okay? Tá? E essas são as principais fontes. Fontes de origem animal são menos ricas em vitamina A. Daí desafio novamente, como está a nossa vitamina A na alimentação. Com relação a outras vitaminas, como da vitamina D e a vitamina E, existem meta-análises, né, revisões, que mostram possível efeito de uma resposta imune, tanto para a vitamina D como para a vitamina E. A Tabata mostrou, né, os estudos que estão aí em 2019, possivelmente sendo ainda realizados, falando dessa vitamina D. E eu destaco a observação que também já foi feita, de que, se a gente for avaliar a população em geral, a deficiência de vitamina D possivelmente é igual, tá, à deficiência daqueles que estão internados por uma infecção viral, inclusive essa recorrente. Tá? Então, a gente tem que olhar com muitos cuidados. Então, possivelmente, nós temos essa deficiência em toda a população e não apenas na população que está aí com essa infecção ou com outras infecções. Tá? A vitamina E também é proposta pela ação antioxidante, tá?
pelo grupo de chineses, que falam, não, temos que usar a suplementação, mas não tem nenhuma evidência de que uma suplementação, além da alimentação, seja necessária para que a gente tenha um efeito de tratamento, de terapia numa infecção viral, tá? Então, para a vitamina D e vitamina E, existem propostas sem evidências, né, como a população em geral, tá? E onde que a gente tem, quais são as fontes dessas vitaminas D e E, tá? Aqui a gente fala uma possível ação proposta, mas sem esses estudos que a gente considera como os estudos mais importantes, estudos meta-análise e estudos clínicos. Mas vamos lembrar onde que a gente tem a vitamina D para garantir os nossos 5, 10 ou 15. Aqui varia de acordo com a idade, acima de 50, acima de 70 anos. Tá? Por diferentes motivos fisiológicos ou mesmo de isolamento social, importante nesse momento, né? Essas quantidades são diferentes. Então, abaixo de 50 anos e acima de 70 anos. Onde que a gente tem que alimentos a gente tem essa vitamina D? Em peixes, tá? Em sardinhas, em ovos, carnes, queijos e, sem dúvida, o que mais está sendo discutido, né? É a exposição solar. Então, embora tenha algumas controvérsias, depende também da pigmentação da pele, então depende do indivíduo. Tem sido recomendado, os especialistas recomendam, estão discutindo bastante nesse momento, pelo menos 3 vezes por semana, 15 minutos ao dia. E também, né, vamos manter o contato com a natureza, né? Então, aqui as fontes de vitamina D, que têm sido tão discutidas e que a gente também tem que se resguardar para não ter, não devido a um possível efeito, mas para manter a função da vitamina D no nosso organismo. E a vitamina E nós encontramos, tá? Ação como antioxidante, que assim manteria a integridade das células, inclusive das células do sistema imune. E as fontes de vitamina E, óleos vegetais, azeite, óleo de soja, não há necessidade de nenhum óleo específico, tá? E esses óleos vegetais já atingem grande quantidade da nossa vitamina E diária. Outras vitaminas têm sido propostas e outros minerais, então, para complementar. Então, vitamina A e C, tá? E a nossa vitamina D e E. Até agora, sem nenhuma necessidade de suplementação, e sim de cuidados com a alimentação. A vitamina B3, a deficiência da vitamina B3 causa maior susceptibilidade a infecções. Então, eu preciso garantir essa quantidade de vitamina B3 que está presente em alimentos proteicos, que eu vou colocar já. E o ferro, também uma deficiência está associado com essa menor imunidade. Então, possível efeito na resposta imune. A deficiência está associada, mas uma suplementação não indica que vai melhorar essa resposta imune. E onde eu encontro essa vitamina B3 e o ferro? Então, a gente já conhece com relação ao ferro, mas vamos iniciar com a vitamina B3. Então, a B3 em alimentos proteicos, tá? Aqui é tudo em 100 gramas, tá? Então, uma concha de feijão tem em torno de 80 a 100 gramas, a gente já garante uma boa concentração do que nós precisamos diariamente. Então, alimentos proteicos fornecem a nossa vitamina B3, também chamada de niacina, tá? O ferro, nossa preocupação aqui é com relação àqueles que não fazem uso desses alimentos, tá? De origem animal. Então, carne bovina é o melhor fonte de ferro, tá? Então, 2 a 3 miligramas. Esses indivíduos que não fazem uso, então vegetarianos, necessitam fazer uso das outras fontes de ferro, reconhecendo que as outras fontes de ferro não são tão bem absorvidas quanto a das carnes, tá? Portanto, para melhorar essa absorção, vou voltar lá na vitamina C. Importante também ter vitamina C, tá? Então, as fontes vegetais, frutas cítricas, ok? Então, o ferro precisa ser garantido, não raro a gente tem deficiência de ferro, né? Tem que ser garantido principalmente pelas carnes, e cuidado para aqueles que não fazem uso de carnes. E para melhorar, então,
vitamina C para melhorar a absorção dessas fontes vegetais de ferro. Então, vamos garantir também nossa quantidade na alimentação do ferro, importante para a manutenção do sistema imune. Para o zinco, a gente destaca aqui vários trabalhos, a gente já tem evidências mais robustas, tá? Então, trabalhos que falam de uma meta-análise, são trabalhos mais recentes, tá? 2011, 2017. Eles também trabalham principalmente com crianças, então destaquei 2 meta-análises, com doses de 10 a 20 miligramas, não são doses elevadas em relação à nossa necessidade, trabalhos mais a longo prazo, tá? E trabalhos mais agudos, que mostram, então, efeitos positivos na redução da morbidade e da mortalidade das crianças por infecções respiratórias, tá? Os 2 trabalhos mostram, tá, com um número significativo, com trabalhos com uma qualidade considerada moderada, são trabalhos importantes, tá, indicando que o zinco pode exercer um efeito em doses fisiológicas na melhora do sistema imune, na resposta a infecções virais. Tá? Crianças são bastante estudadas, adultos, principalmente idosos, a gente não tem essas meta-análises, né? Mas um trabalho também dos anos 2000, ele fez uma avaliação suplementando com 45 miligramas, que já é uma dose maior do que a necessidade, tá? Pelo menos 5 vezes maior do que a necessidade. E encontrou, tá, uma diminuição das infecções, tá? E com os dados que eles encontraram, dados bioquímicos, né, desfechos, tá, bioquímicos que foram encontrados para essa intervenção. Importante aqui destacar a idade dos indivíduos, tá, e que as doses são maiores do que as necessidades. Mas, novamente, não há uma recomendação para suplementação, para prevenção dessas enfermidades respiratórias. No entanto, eu devo garantir a quantidade de zinco na alimentação. Quais são as fontes alimentares de zinco? Tá? Então, aqui a gente coloca atenção no sistema imune, sim, né? Pode ser, tem vários processos na resposta imune. As doses dos estudos citados são de 10 a 45 miligramas, e a necessidade de 8 para as mulheres e 11 miligramas por dia. E onde a gente encontra o zinco? Novamente, principalmente em alimentos proteicos. E, novamente, as pessoas que não fazem uso de alimentos de origem animal, nós precisamos garantir com outras fontes esse zinco na alimentação. Outros nutrientes com menos evidências, né, que tem sido discutido para essas infecções, mas que é importante para o sistema imune, são as fibras e os flavonoides, que têm sido discutidos e interessante colocar nesse momento. As fibras nascem como probióticos, tá? Na verdade, nascem nos probióticos, então como prebióticos. Então, fibras, tá? Então, aqui algumas fontes de fibra, feijão, vou destacar o feijão, leguminosas novamente, e vegetais. E a nossa necessidade, pensem aqui, olha, nossa necessidade deve ser atingida para diversas funções dessa fibra no organismo e, nesse momento, para ação como prebióticos. Tá? Flavonoides também tem sido bastante discutido, e notem que são presentes em alimentos de origem vegetal e apenas alimentos de origem vegetal, e também teria uma ação antioxidante, assim como a nossa vitamina E, mantendo a integridade das células do sistema imune. Mas não tem recomendação estabelecida. Sabe-se que maior quantidade desses vegetais, tá, melhoram esse sistema imune, mas não estudos como suplementos. Tá? Eu destaco aqui, falando da alimentação, né, então sempre com esse desafio, que depois vai ficar disponível, quanto que nós consumimos desses alimentos, quanto nós consumimos dessas fontes que estão associadas à boa alimentação e à manutenção do sistema imune. Tá? Mas não só do sistema imune, do próprio organismo como um todo. Tá? Mas eu destaco aqui as quantidades muito altas. Então, a gente não deve consumir, segundo
aos nossos órgãos que regem as recomendações nutricionais, não devemos consumir excessos de nutrientes, e aqui alguns exemplos, né, de vitamina C, 2.000 miligramas, o que muitas vezes é o dado de um suplemento, né, um suplemento que a gente compra aí de 1, 2 gramas. Então, a longo prazo, eles não são considerados seguros. Então, alguns exemplos de que nós temos limites de consumo a longo prazo. Então, aí a nossa preocupação com relação à suplementação está indiscriminada. Então, nós vimos até agora que não há necessidade dessa suplementação, que é isso também que rege o Conselho, a própria Organização Mundial da Saúde. Tá? Então, a gente tem lembre-se de uma alimentação adequada, tá? Algumas coisas que a gente já sabe, mas que nesse momento talvez seja bastante interessante, né? Preferir alimentos in natura ou minimamente processados, eles vão ser mais ricos nessas fibras, nessas vitaminas, vitamina C, vitamina A. Utilizar óleos e gorduras em pequenas quantidades, nesse momento, tá? Limitar o consumo de alimentos processados e ultraprocessados, aquele tempo em casa onde a gente vai extrapolar, possivelmente, né? Eu mereço porque eu estou em casa. Então, na própria compra desses alimentos processados e ultraprocessados, a gente tem que pensar nessa alimentação adequada, na manutenção da nossa saúde. Tá? Então, lembrar sempre, vitaminas e minerais, eles podem fortalecer, mas não como suplemento, e sim para manutenção dessa integridade. Alimentos industrializados, às vezes, procure consumir frutas e legumes in natura. As carnes vermelhas, derivados, são fontes de zinco, além da proteína e do ferro. E as leguminosas, elas também vão ser fontes, principalmente para aqueles que não fazem uso de alimentos de origem animal, tá? E aqui uma recomendação principal. A OMS indica 5 porções diárias de frutas e de hortaliças, independente da nossa situação, tá? Então, aqui a gente tem com relação à alimentação, nada de muito novo, né? Algumas evidências e principalmente não evidências. Então, vamos manter a nossa alimentação sem nenhum alarmismo com relação à suplementação e a efeitos milagrosos de alguns componentes alimentares ou nutrientes. E aí, mudando um pouquinho de assunto, né, também interessante nesse momento, higienização dos alimentos e do ambiente. Quando eu for preparar esses alimentos, como que eu devo proceder? Todos os dados aqui seguiram também a CDC, né, de controle de doenças crônicas, seguiram a OMS, seguiram também o Conselho Regional e a Anvisa, Conselho Federal de Nutricionistas, e também dados da Anvisa. Como que eu devo higienizar os alimentos? Vocês já utilizam, tá? Mas utilizar hipoclorito, água sanitária, para aqueles alimentos que vão ser consumidos in natura. Eu posso utilizar a água sanitária, não utilizar vinagre, porque ele não vai ter efeito para a descontaminação dos nossos vírus, tá? E nessa concentração, 1 colher de sopa para 1 litro de água. Tá? Esse hipoclorito sem nenhum perfume, né? Deixo 15 minutos, depois enxago com água corrente. Quanto ao ambiente, tá? No ambiente e nos utensílios, a gente deve utilizar também água e sabão, como nós fazemos na higienização pessoal, né? Então, utensílios, tábuas, facas, talheres, bancada, onde a gente vai trabalhar e possivelmente manipular os alimentos. Então, água e sabão, sempre, e pode ser utilizado também água quente, ou água e sabão, e pode ser utilizado uma solução de hipoclorito. Nós podemos borrifar, tá, no ambiente, e pode enxaguar ou não, se for após a nossa manipulação dos alimentos. Além disso, para a higienização do ambiente, dos utensílios, poderia ser recomendado o álcool 70. No entanto, é inflamável. Então, não recomendo, pessoalmente não recomendo. Tá? Então, essas são as recomendações para a higienização do ambiente, para a higienização dos utensílios que vão ser utilizados. Tá?
E a higienização das mãos, né, no momento de preparo, a gente já sabe, mas penso que também é bastante educativo a gente lembrar desse momento, tá? Que deve ser assim que a gente chegar em casa depois das compras, se alguém fizer a compra, ou se receber as compras do delivery, tá? A gente deve sempre higienizar as mãos antes e após o preparo dos alimentos. Acho interessante, a CDC, ela recomenda, né, que a gente demore 20 segundos para a gente realizar essa higienização das mãos. Tá? Então, na higienização, a higienização deve ser feita antes e após o preparo, antes de manusear os alimentos prontos. Eu preparei os alimentos e agora eu vou temperar, colocar na mesa, eu também devo higienizar as mãos para não haver uma contaminação cruzada. Lógico, antes das refeições. Né? E a higienização das mãos, aproveitando aqui o nosso momento de higienização, sempre após os nossos espirrar ou tossir, né, não coçar os olhos, manusear lixo, tocar em dinheiro, gatos, cães, enfim. Tá? De novo, né, cuidado quando preparar os alimentos, cuidado com o álcool. Não há necessidade do álcool. Água e sabão são capazes, como foi discutido, inclusive falado pelo professor João, que a água e sabão destrói a membrana dos vírus. Aí a CDC, falando um pouquinho de higienização, a CDC, ela incluiu informações sobre como que eu devo desinfectar a casa quando houver uma pessoa doente em casa. Tá? Pode ser por uma infecção respiratória que a gente está vivendo, pode ser por outras infecções respiratórias para não agravar o quadro. Tá? Desinfetar todo o ambiente, limpar frequentemente as superfícies tocadas, então não ter maior cuidado, tá? Com a mesa, com maçaneta, torneira, pia, alças de armários, de qualquer superfície. Então, quando houver uma pessoa doente, essas desinfecções vão ser mais intensas e mais frequentes. Tá? E aí ela fala, também a CDC fala, quando houver uma pessoa doente, lavar as mãos novamente, lavar quando tiver contato com uma pessoa doente, utilizar água e sabão, se não tiver água e sabão disponível, sanitizante ou álcool, tá? E os dados, as informações para lavagem das mãos naqueles momentos, né, que a gente já sabe que pode ter uma transmissão, tá? E ainda, se houver uma pessoa doente, sempre usar luvas na manipulação, na entrega dos alimentos, tirar essa luva com cuidado, lavar as mãos após usar as luvas, lavar os utensílios com água, sabão e água quente. Tá? Então, mostrando que não tem muita diferença com relação aos cuidados em geral na higienização dos utensílios no preparo dos alimentos. Tá? E a CDC lançou esse informativo de que existe algum tratamento alternativo, algum chá, algum suplemento, alguma erva? Não. Então, a posição é que não existem tratamentos alternativos milagrosos, unfortunately, para essa situação da Covid-19. Tá? E aí a gente fala a mesma coisa com relação à alimentação. Tá? Não existem efeitos milagrosos, e sim uma manutenção da higiene dos alimentos e cuidado com a alimentação. Tá? E o Conselho de Nutricionistas, ele fala, cuidar da alimentação é uma responsabilidade de todos. Os nutricionistas, nesse momento, eles têm que ter uma maior ainda, ação como educadores. Tá? Então, agora, mais ainda, a gente vai ter que ter uma responsabilidade, nós passarmos essa educação nutricional e todos com uma responsabilidade com relação ao próprio cuidado e ao cuidado com a alimentação. As fontes que foram utilizadas são do CFN, do Conselho, né, Federal de Nutricionistas, da Organização Mundial da Saúde e da CDC, que é do controle de doenças, Centro de Controle de Doenças. Ok? Então, aqui eu deixo o desafio para a gente se cuidar mais, tomar mais cuidado, não apenas em tempos de coronavírus, mas também de uma maneira geral, tá?
Eu agradeço e estou disponível para qualquer discussão, ou mesmo algumas opiniões e também algumas informações que a gente não possa não ter colocado aqui. Renata, eu agradeço também sua explanação e agora estão abertas perguntas. Quem tiver interesse pode se inscrever via chat e o Enzo vai chamar vocês. Bom dia a todos. Professor Luiz Fernando, fique à vontade. Muito obrigado Renata, obrigado Tabata, pelas considerações, pela organização das ideias. É muito importante mesmo estarmos conectados com esses dados e principalmente que a ciência continua produzindo, continua à disposição da sociedade e nesse momento, mais do que nunca, vai mostrar aquilo que é capaz. Eu gostaria aqui de fazer uma colocação, mais para uma reflexão e depois uma resposta de vocês, né? Pode ser a Tabata ou o Renato, que o aparato imunológico, né, é condicionado pelo padrão de alimentação, né? E também considerando que existe uma população vulnerável no país que sofre de desnutrição, mora habita onde o saneamento é adequado, né, deficiências mais graves da alimentação restrita. E nesse momento, né, com diminuição dos empregos informais, já tem notícias na mídia sobre o impacto que isso está trazendo para essas populações, né? Para essas pessoas, né, que estão em condições de maior vulnerabilidade. O que eu gostaria de ouvir de vocês é estudos mais voltados para esse classe social, né? Como que vocês avaliam o impacto do coronavírus para essas populações e de que maneira, né, vocês ou então a instituição, a universidade, vem contribuindo ou pode contribuir para mitigar os efeitos da crise nessa população. Muito obrigado e parabéns pelas palestras. Luiz, obrigada pelos comentários. Esse é um grande desafio, né? Vou começar a falar das populações vulneráveis e dessa grande preocupação que o Luiz nos apresenta. Está muito associada à questão da segurança alimentar e nutricional, né? Prover alimento em quantidade e qualidade adequada a toda a população. Mais do que nunca, né? Há necessidade de articulação de toda a sociedade, as secretarias de saúde, as secretarias, enfim, diversas secretarias que devem agir de maneira intersetorial para o combate, né, as políticas, aí vem as políticas intersetoriais para tentar amenizar esse grande prejuízo e esse grande impacto, né, sobretudo nas populações mais vulneráveis. Existem propostas, né, alguns municípios que propõem, por exemplo, já que as escolas estão paradas, né, a verba para a merenda escolar não está sendo gasta, né? Será que essa verba não pode ir às famílias, né, dessas crianças? Enfim, eu estou trazendo um exemplo. Mas mais do que nunca, né, essa articulação dos diversos poderes, né, aí, como eu falei, a educação, a saúde, enfim, e os demais, né, para tentar prover o mínimo, né, que é o alimento, que é a forma da gente se manter saudável, né. Como eu falei, essa poderia ser uma medida,
né? Então, a compra, por exemplo, né, dos produtores locais, né, manter a compra de alimentos dos produtores locais, né, para, enfim, prover renda a essas famílias e também prover alimento àquelas populações mais vulneráveis. Essa poderia ser uma medida, né? Então, verbas que não estão sendo, a gente sabe que as verbas estão limitadas, né? Que existe aí um grande prejuízo econômico, né? Não sabemos nem como vamos, qual será o panorama do ano de 2020. A gente tem uma perspectiva, mas pode ser que a situação ainda piore. E, portanto, o que eu vejo, Luiz, é justamente essa articulação, né? Do ponto de vista, a universidade apoiando esse diálogo e na verdade, a possibilidade, né, de encontrarmos soluções para essas questões. Enfim, acho que nós já vemos, né, já temos alunos que estavam engajados em projetos e que estão e seguem com as suas ações, apoiando, dando orientação e, de alguma forma, articulando, né, o que há de básico, né, para a manutenção de saúde das famílias, alimento, produtos de higiene, enfim, arrecadações, né. E acho que seria esse o caminho a priori, mas a gente tem que pensar também que essa situação ela pode se manter por maior tempo e quais são pensarmos em saídas e estratégias para minimizar esses efeitos, né? Acho que é um pouquinho isso. Renata, não sei se você gostaria de complementar com algo. Obrigado, Tabata. Obrigada a todos que tiveram paciência de nos ouvir. Tá? Eu lancei um desafio para cada um, mas acho que a universidade tem tido um papel, lógico, né, fundamental. A gente tem visto de maneira muito orgulhosa, né, de poder estar fazendo alguma coisa. A universidade em si, a gente está aqui com uma contribuição diante do problema da alimentação também, especificamente da alimentação, mas a universidade, nesse momento, acho que ela tem um papel de informar com relação à alimentação, da informação. A desinformação, tá, ela causa danos terríveis, né? E ser nutricionista, trabalhar com ciência hoje está difícil. Ser nutricionista diante de tantas fakes também é bastante difícil. Tá? Então, acho que a gente pode contribuir fazendo, né, com tudo isso que a Tabata comentou, da segurança alimentar, um papel fundamental. As prefeituras têm feito movimentos para garantir alguns alimentos, mas certamente as pessoas estão com esse déficit, vão aparecer déficits, mas acho que o que nós temos como fundamental objetivo é fazer uma orientação, é fazer um papel em alguns locais, por exemplo, em locais onde a gente tem muitos idosos, tá? Para fazer uma informação, evitar a desinformação e traçar estratégias no caso de uma alimentação mais adequada quando possível. Tá? E aí a gente falou da higienização, então também garantir a informação, tanto quanto a alimentação, quanto a higienização, no caso do que nós tratamos, que é o preparo de alimentos. Não apenas, né, da higienização como um todo. Obrigado, Renata. Mais alguém gostaria de encaminhar uma pergunta? Eu tenho uma pergunta, né? Tá? Como que a gente vai mudar a nossa rotina? Como é que tem mudado a rotina de vocês? Tá? Como é que vocês viram? Qual é a utilidade, né, depois fazer uma avaliação, qual foi a utilidade dessa discussão que impacta realmente na sua rotina? E não somente nesse momento, mas também em outros momentos. Obrigada. Muito obrigada pela oportunidade. A gente teve que se organizar, às vezes a gente não consegue fazer realmente a coisa sintética, mas é isso que temos. É isso que temos realmente. Tá? Bastante informação. E, como eu comentei, evitar a não informação. Obrigada. Queria finalizar, né, também comentando que
A gente está diante de um problema, né, de uma pandemia, um problema que provavelmente originou das questões alimentares, né, emergiu aí de uma situação, né, a falta de controle com a qualidade, né, de avaliação da qualidade de alimentos ingeridos, e o impacto, né, disso que nós estamos vivendo hoje. E a mensagem que eu gostaria de deixar, né, a mensagem final é justamente essa, né, pensando em toda a cadeia, né, alimentar, desde a produção e desde da sua distribuição, enfim, a importância, né, da atenção a essas questões que envolvem a cadeia alimentar, e mais do que isso, né, a cadeia de descarte também é uma cadeia importante. Isso não só do ponto de vista, né, hospitalar, aqui eu dei muita atenção às questões hospitalares, mas também em outros âmbitos, na nossa própria casa também, né? Então, o descarte, especialmente, né, daqueles pacientes daquelas pessoas que estão infectadas e aqueles que estão hospitalizados, a atenção, né, ao descarte desses resíduos para a gente não causar maiores prejuízos, sobretudo, né, a contaminação ambiental é um grande alerta. Então, essa é uma mensagem. No hospital, os pacientes, eles recebem tudo, né, descartável, toda a alimentação, e existe todo um cuidado com essa cadeia. Em casa também, temos que ter essa atenção, pensando, né, em prevenir aí uma maior contaminação, a contaminação do nosso ambiente, né, e animais que também estão susceptíveis a esse vírus, e que nós não sabemos, né, não temos muitas evidências sobre esse assunto. Então, eu deixo também esse recado, né. Tá bem, obrigada pela oportunidade, e estamos aqui justamente para isso, né, para, na verdade, compartilhar as informações, cada um dentro da sua área de expertise. Muito obrigada. Obrigada, Renata, por compartilhar desse momento comigo também. Obrigada. Renata e Tabata, novamente eu agradeço a disponibilidade, a apresentação de vocês. Eu espero que a gente pense nessa pergunta que a Renata deixou e nessa mensagem final da Tabata também. E gostaria de dizer a vocês que quinta-feira, agora dessa semana, às 9 horas, nós vamos ter mais uma live sobre esse mesmo assunto, né, Covid-19, mas agora com outro enfoque. E essa live vai ser feita pela professora Cláudia Pio. Então, eu aguardo todos vocês lá. E tenham todos uma boa semana.